Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Hoje tratando sobre os direitos dos trabalhadores domésticos e recebendo como convidado para debater o tema conosco o Dr. Giliano Souza, que é advogado e membro da Comissão de Direito do Trabalho aqui da OAB Mossoró. Dr. Giliano, nós falávamos no bloco anterior um pouco sobre o conceito, diferenciação de diarista, jornada de trabalho, mas nós gostaríamos de tratar agora um pouco sobre os contratos. O trabalhador doméstico ele pode ser contratado para um prazo determinado ou sob regime parcial, ou então agora nessa nova modalidade que trouxe a reforma trabalhista, o trabalho intermitente? Bom, com relação ao contrato por tempo determinado e o contrato de tempo parcial, esses já estão expressamente previstos na Lei Complementar 150, onde o trabalho de tempo parcial é aquele que a lei entende do trabalhador que ele vai exercer sua função até 25 horas semanais. E o trabalho por tempo determinado, especificamente com relação ao contrato de experiência e aqueles contratos de trabalho onde se exija um lapso temporal determinado, ou seja, o trabalhador foi contratado para ter as férias de um determinado outro trabalhador, de cumprir o gozo de uma licença maternidade ou até mesmo um gozo de um benefício previdenciário. Então, e é expressamente dito na lei que é para constar no contrato de trabalho esse tempo determinado, essa periodicidade que existe nessa modalidade de contrato. O contrato intermitente, ele é uma modalidade que veio com a chamada reforma trabalhista e ela começou a vigorar a partir de 2017, obviamente não teria como se haver previsão na regulamentação do trabalho da doméstica. Acredito que haja uma possibilidade, sim, de haver o contrato intermitente do empregado doméstico, mas vai ser algo que pode vir, inclusive, a ser alvo de muitos questionamentos perante a Justiça, porque na definição do empregado doméstico vem aquela questão do lapso temporal do trabalho, da continuidade que não se exceda 2 dias. E o contrato intermitente, nós sabemos que ele é um contrato por horas. Então, o empregador ele pode necessitar do trabalho doméstico dentro de uma manhã e simplesmente precisar daquele empregador doméstico somente daqui a 15 dias ou 3 semanas. Então, creio que não vai ser uma modalidade contratual que vai ser muito usual ao trabalhador doméstico, exatamente por se confundir com a legislação da diarista, com a situação da diarista. Tranquilo. Outra situação que é bem interessante, né, e alvo de bastante questionamento, é em relação que os empregadores, né, têm que arcar com algumas despesas, como, por exemplo, o almoço da trabalhadora doméstica, ou, enfim, a janta, a dormida. Então, com relação a essa celeuma que é permitido que o empregador venha a cobrar da trabalhadora doméstica questão de alimentação, questão de higiene pessoal, ou a questão de dormida na sua residência? Segundo o artigo 18 da Lei Complementar 150, é terminantemente proibido promover qualquer tipo de desconto com relação à alimentação e moradia. Especificidades como sabonete, pasta de dente, ou seja, objetos de cunho pessoal, a lei é omissa quanto a isso. Mas a alimentação, moradia, dormida, um local digno para que aquele trabalhador passe a noite, isso aí, e se for lhe dado, é terminantemente proibido pela lei de haver qualquer tipo de desconto nesse sentido. E creio eu que inclusive, para o horário de intrajornada, né, tem pessoas que vão preferir ficar na residência que já está, né? Aí não vão em casa e voltam, enfim. E aí ele já vai descansar na residência do empregador, né, enfim. Com certeza. Até porque nós sabemos que é uma realidade muitos empregados domésticos residirem no seu local de trabalho. E a lei veio bastante para preencher essas lacunas que existiam. O trabalhador ele está dentro da residência, ele está 24 horas à disposição
Não, ele vai ter sua jornada de trabalho delimitada entre ele e seu empregador, vai ser cumprido mediante anotação nos livros de registro de ponto, e o trabalhador ele vai gozar do seu intervalo, que a lei lhe permite, e vai, inclusive, há até um dispositivo da lei complementar que diz que até as férias, se o empregado quiser, pode tirar dentro da residência do empregador. Então, assim, desde que ele efetivamente não esteja exercendo suas funções, ou seja, se ele não está trabalhando, se ele está sentado, se ele está no celular, se ele está assistindo televisão, se ele está dormindo, ele não está em efetivo trabalho e assim não tem esse período computado na sua jornada de trabalho. Tranquilo. Doutor Juliano, inclusive, você falou aí nas férias, né, que inclusive podem ser tiradas dentro do ambiente de trabalho, no caso da residência. Como se dá as férias do trabalhador doméstico? Pode ser fracionada? Um mínimo de quantos dias? Pode haver a compra daquele período que é permitido por lei? Como se dá? Alguma diferenciação ao trabalhador urbano e rural? Há uma diferenciação do trabalhador urbano, porque com a chegada da reforma trabalhista se há a previsão de um fracionamento de até 3 vezes as férias do trabalhador urbano. No caso do trabalhador doméstico, esse fracionamento só pode ser de apenas 2 dias, em 2 vezes, e desde que o primeiro período não seja inferior a 14 dias corridos. É permitido, assim como é ao trabalhador seletista, a venda dessas férias em até 1/3 delas. Então é permitido ao trabalhador, mediante negociação com seu empregador, fazer essa venda, chama-se vender as férias ao empregador, e o fracionamento em até 2 vezes do empregado doméstico. E agora sim, essa questão, né, do empregado, ele retirar as férias e continuar no próprio estabelecimento, no caso na residência do seu empregador, é complicado, porque dá a impressão que o empregado ele continua à disposição do empregador. Então, assim, na verdade, o ideal seria que ele realmente saísse, né? Mas nós sabemos que muitas vezes não é possível porque a moradia dele é o próprio local de trabalho. E cria também um vínculo, né, do empregado com o empregador, né, com os filhos, enfim. Mas aí como proceder, por exemplo, quando o empregado está de férias e o patrão fica solicitando serviços? Bom, isso aí Deve-se anotar o ponto? Com certeza. Se há a quebra do período de férias e aquele trabalhador ele é convocado ao trabalho, assim como o trabalhador seletista, ele deve anotar aquela quebra das férias e vai ter que ser compensado lá na frente. Inclusive, assim, eu creio que o legislador quis colocar essa questão da remuneração, das férias, o gozo das férias no local de trabalho, exatamente como o Pedro disse. Muitas vezes nós tratamos hoje, obviamente, a relação do empregado doméstico com o seu empregador é uma relação mais que profissional, realmente algo mais frio. Mas antigamente, já nos primórdios, já se existia aquela questão do trabalhador que é mesmo da família. Então, muitas vezes, para o próprio empregado, ele ou residia muito longe ou ele não tinha família, então ele optava por ter aquele momento de férias, de descanso, de lazer, junto daquelas pessoas que, via de regra, até considera como sendo da sua família. Então, o legislador quis exatamente por expresso essa questão visando esse tipo de relação. Inclusive, na reforma trabalhista, há um dispositivo que fala exatamente que aquele período que se o trabalhador está assistindo televisão, que está ao celular, que está conversando, que está lendo, ele não é computado na jornada de trabalho. Então, exatamente vivenciando isso, acabou-se um pouco aquela ideia de que todo trabalhador, pelo fato de residir dentro da casa, ele está 24 horas trabalhando ou no mínimo à disposição. Mas com certeza é muito complexo aí de calcular, enfim, na sua opinião, isso aí, a lei do trabalhador doméstico veio aí para melhorar para o trabalhador e para o empregador, ou aí a balança está um pouco aí desequilibrada?
Não, eu creio que veio para ajudar bastante. Ela trouxe, desde da emenda 72, ela trouxe um acréscimo de direitos que não eram inerentes ao trabalhador doméstico, como a possibilidade de depósito de FGTS, seguro-desemprego, quer dizer, foi algo que durante longos anos foi suprimido do trabalhador doméstico. Porque se muitas vezes o trabalho doméstico ele chega a ser até tão pesado do que de um, por exemplo, um trabalho onde você não tem um excesso de força física despendido. Então, a partir da PEC das domésticas, veio trazer grandes inovações, veio trazer uma igualdade ao trabalhador comum, questão do controle de jornada. O empregado doméstico, ele, que morava dentro de uma casa, ele não tinha jornada de trabalho, ele poderia trabalhar 8, 10, 12, 15 horas ininterruptas e não ter nenhuma contraprestação a isso. Então, com a legislação nova dos empregados domésticos, veio a igualar cada vez mais o trabalhador doméstico ao trabalhador comum. Pois é, porque o que a gente vê é que toda essa alteração na legislação, ela veio realmente para dar mais valor ao serviço, né, ao trabalho doméstico, porque por muito tempo o trabalho doméstico, ele parece que estava uma classe, um nível abaixo dos demais trabalhadores, né? Parece que era um serviço que era menosprezado. E todos esses direitos que foram estendidos aos trabalhadores domésticos só vieram realmente para confirmar a importância, a relevância e a igualdade de direitos aos demais trabalhadores. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos daqui a pouquinho com o quarto e último bloco, falando ainda sobre um pouco do direito previdenciário aí relacionado aos direitos aos trabalhadores domésticos e também sobre o E-Social. Então não sai daí que o Cidadania volta já.